Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um encontro virtual organizado pelo Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, com o apoio da revista Interesse Nacional e do escritório Veirano Advogados e da Huawei. Hoje nós temos como tema as perspectivas, desafios e oportunidades no comércio exterior para o novo governo. Nós estamos num momento muito incerto no contexto internacional, com alguns efeitos ainda da Covid e muitos efeitos da guerra da Ucrânia na Ucrânia com a Rússia, com perspectivas ainda mais incertas, com rumos difíceis de avaliar e com impactos no comércio exterior. No caso do Brasil, nós temos muitos desafios internos, muitos desafios externos, apresentamos algumas vulnerabilidades e muitas oportunidades para a partir do começo do ano que vem. Então, nós vamos hoje examinar todos esses aspectos e outros elementos que incidem ou podem incidir sobre o comércio exterior brasileiro, inclusive o acordo com a União Europeia, a parceria com a China. E para discutir esses temas, nós temos hoje um grupo de especialistas que vão desenvolver em profundidade cada um desses aspectos. Nós vamos ter o embaixador Osmar Schoff, de longa trajetória no Itamaraty e agora atuando como presidente da Câmara dos Países Árabes com o Brasil. Nós vamos ter a Sandra Rios, do Instituto SEDES, e a Tatiana Prazeres, que é gerente do DEREX da Fiesp. Nós vamos começar com a Tatiana, depois passamos ao Osmar e à Sandra, se vocês estiverem de acordo com essa ordem. E nós vamos, em seguida, trocar comentários entre nós quatro, depois a apresentação de cada um de vocês, e, havendo pergunta da audiência, nós discutiremos com vocês. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Tatiana para dar início à sua apresentação. A ideia é que cada um possa falar 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e depois a gente faz a conversa e a discussão das perguntas. Tatiana. Está fechado o microfone, Tatiana. Só para a gente não perder o hábito aqui. Eu volto, então, gente, cumprimentando, né, inicialmente o embaixador Rubens Barbosa pelo convite. Gostaria de dizer que é uma satisfação participar deste encontro, cumprimentar também a Sandra Rios, o embaixador Schoff, e dizer que, como diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, é muito importante que a gente aproveite espaços como esse para trazer perspectivas para o comércio exterior brasileiro. A ideia é que eu fale um pouquinho aqui de como a gente vê o comércio exterior brasileiro hoje e apresentar as propostas que a Fiesp elaborou para o próximo ciclo político no Brasil,
enfim, independentemente do resultado das eleições. Então, nós fizemos um trabalho de identificar prioridades para essa área de comércio exterior, e a ideia é que eu trago um pouco disso aqui hoje. Eu começo aqui rapidamente, e aí são 2 slides de panorama, né, da nossa balança comercial, exportações crescendo. Deixa eu só tirar aqui as imagens da minha tela, senão não consigo ver. Bom, exportações crescendo, importações crescendo, um saldo comercial. A gente está aqui com janeiro a agosto, né, os 8 primeiros meses do ano. Enfim, também aberto por agropecuária, extrativa e indústria de transformação. Um saldo que é um pouco menor do que o esperado e que, enfim, tende aí a convergir para um valor menor do que o do ano passado. Aqui também a gente mostra exportações e importações em alta, de novo, os 8 primeiros meses do ano, e mais importante, exportação e importação em valores históricos para o país, né, nos últimos 10 anos. Então, o Brasil, enfim, nesse último período, com exportações e importações em alta. Tem 2 ou 3 slides aqui sobre efeito preço, né? Quando a gente abre os dados e começa a buscar entender um pouco melhor o que está acontecendo com o nosso comércio exterior, é inevitável falar sobre efeito preço, e aí, principalmente a partir de 2021, com o efeito preço contribuindo para as exportações brasileiras, crescem os 2, mas especialmente para as exportações brasileiras. 2021, alta de minério de ferro também, que tem um peso importante nas nossas vendas externas, e agora, mais recentemente, o efeito preço começa a arrefecer nos 2 sentidos, né? Exportação e importação. Em termos de produtos, efeito preço se concentrou em soja, petróleo, carne bovina e café. Eu continuo não conseguindo ver minha própria tela, então não tenho aqui os valores, mas vocês conseguem, não tenho os números, mas vocês conseguem ver como em valor, né, enfim, as exportações renderam mais do que efetivamente quando a gente olha o volume embarcado, tanto de soja quanto petróleo, mas também açúcar e café. Bens intermediários e combustíveis puxaram o efeito preço nas importações. Então, a gente consegue ver aqui claramente como o efeito preço afetou as nossas importações de adubos e fertilizantes, óleos combustíveis, etc. A gente tem um destaque aqui para efeito preço porque realmente é um fator muito importante para a gente entender o comércio exterior no Brasil neste ano, nos últimos 2 anos. A gente está aqui com 6 meses, mas efeito preço é algo que a gente vem sentindo, enfim, desde pós-Covid, recuperação da economia internacional, aumento no preço dos combustíveis, e agora é um pouco uma mudança da trajetória, mas ainda assim é relevante para entender o comércio exterior de janeiro a agosto de 2022. Efeito do conflito entre Rússia e Ucrânia, o conflito não alterou significativamente o comércio bilateral. Claro, a gente está falando aqui em quantidade, não em valor. A gente tem uma relativa estabilidade, evidentemente, a gente sabe, o Brasil não aderiu às sanções contra a Rússia. Em termos de fertilizantes, no que diz respeito a fertilizantes, o Canadá ganhando participação importante nas nossas importações, enfim, um pouco o resultado desse rearranjo, né, da ordem, enfim, desafios da ordem internacional, o rearranjo na questão dos fertilizantes e a busca por fornecedores alternativos. A Rússia, ainda assim, importante dizer, segue sendo muito importante como origem das nossas importações nessa área. Eu passo aqui, e aí são 2 slides para falar sobre a situação dos manufaturados, né, a situação da indústria, do ponto de vista do comércio exterior. E aí o que a gente tem é um déficit comercial crescente de produtos manufaturados. Ou seja, ao analisar os dados agregados, a gente perde a perspectiva da indústria, e a situação da indústria não acompanha, digamos, os resultados positivos do comércio exterior, do ponto de vista, especialmente quando a gente pensa, enfim, em exportações, né? A gente tem um déficit aí que cresce, mas o que mais nos preocupa enfim, a perspectiva das exportações brasileiras de produtos manufaturados, desafios para agregar competitividade,
E foi nisso que a Fiesp focou ao preparar a proposta para os presidenciáveis. Ainda assim, eu acho que é o nosso papel também mostrar a participação de manufaturados importados no consumo aparente, que vem crescendo desde 2009, aí na esteira da crise financeira internacional. Bom, dito isso, e aí aqui rapidamente, né, a gente tem acompanhado com muita atenção a situação nesses três mercados. A Argentina, que é um mercado muito importante para as exportações industriais brasileiras, apesar de todas as dificuldades, segue sendo. E, enfim, nós acompanhamos com preocupação restrições às nossas exportações para o país vizinho. Não são restrições que afetam apenas o Brasil, mas ainda assim, evidentemente, nos preocupam. As exportações para a Argentina tiveram um crescimento importante no primeiro semestre, mas nós temos notícias cada vez mais frequentes de empresas com dificuldades para acessar o mercado argentino. A China, pelo peso que tem como destino das nossas vendas, evidentemente preocupa. A China também preocupa pelo peso que ela tem para a economia internacional. Enfim, a gente destacou aqui a questão de política de Covid-0, mas há outras questões, como a crise energética, por exemplo, a crise no setor imobiliário, e, enfim, estamos acompanhando com atenção. E aí, Estados Unidos, enfim, o risco de recessão também, como isso pode afetar o nosso comércio, sobretudo, dada a importância da dimensão intercompany no nosso comércio exterior com os americanos. Eu passo agora, e esse é um documento longo, mas eu vou tentar ser breve aqui. A Fiesp apresentou, então, enfim, elaborou um documento de propostas para o comércio exterior brasileiro, para o novo ciclo político. De novo, independentemente do resultado, nós elencamos prioridades, né? Qual seria uma agenda prioritária para o comércio exterior, e a agenda tem esses 8 pontos. Eu vou imediatamente passar para o primeiro aqui. E eu vou ser breve, eu não vou ler os slides, não é essa ideia. Eu destacaria em facilitação de comércio, a conclusão do portal único de comércio exterior, que é fundamental, e investimentos permanentes no sistema, né? A gente conhece como essas coisas funcionam. Se não houver uma orientação política de efetivamente se fortalecer um sistema único, rapidamente se criam sistemas paralelos, se criam, enfim, volta-se papel aqui e ali. Então, realmente, essa orientação pró-portal único, investimentos permanentes no sistema é algo que é muito importante. Em termos de tributação, se eu tivesse que, digamos, transmitir uma mensagem, é da desoneração efetiva das exportações. A Fiesp está trabalhando numa proposta de reforma tributária, isso evidentemente afeta o comércio exterior. A ideia é que possa se dar mais automaticidade à devolução de créditos tributários associados às exportações, mas enquanto isso não acontece, nós defendemos a manutenção do reintegro. Depois é um olhar para serviços, acordos para tributação, etc. Mas, em uma mensagem, é a desoneração efetiva das exportações. Depois, um trabalho de barreiras comerciais, de apoiar o exportador brasileiro no acesso a mercados. Esse trabalho que tem que ser permanente, proativo, de identificação de barreiras. Essas barreiras são cada vez mais complexas, a gente está falando de barreiras, enfim, ambientais, climáticas, barreiras trabalhistas, sanitárias, fitossanitárias, técnicas, regulatórias, etc. Esse mundo está se tornando cada vez mais complexo em função de uma interconexão cada vez maior entre a política comercial, trade policy, e outros objetivos legítimos de políticas públicas, inclusive segurança nacional, né? Então, a gente está vendo essa intersecção crescer e o espaço para medidas unilaterais também. A Sandra, antes de a gente começar aqui, me perguntou como é que estava Genebra. Eu estou vindo do Public Forum na OMC, em Genebra, e realmente esse é um tema muito que ganhou muito destaque, né? E que, na minha visão, assim, é o highlight das conversas em Genebra, o crescimento dessas medidas unilaterais. Os europeus chamam de autônomas, né? Eles não gostam de medidas unilaterais, mas na realidade é isso, essa intersecção de áreas diferentes, de políticas públicas, objetivos legítimos, criando barreiras aí para os quais nós precisamos estar cada vez mais atentos. Eu não vou entrar muito aqui, mas a gente pode falar sobre a CBAM na União Europeia, ou legislação sobre desmatamento, e o que isso significa.
Financiamento às exportações, nos últimos anos, houve um certo esvaziamento, digamos, do sistema oficial de crédito às exportações no Brasil. São vários os motivos, não me cabe entrar aqui, mas é preciso restaurar e fortalecer o sistema. Isso envolve governança, isso envolve recursos, e, enfim, a Fiesp tem sua visão sobre como deve se priorizar isso, sem entrar na questão da institucionalidade, quem faz o quê, etc. Acho que essa não é muita ideia. A questão é qual é o resultado que a gente espera, e a gente gostaria de ver acesso facilitado aos exportadores, empresas de menor porte, tendo mais facilidade de, enfim, se beneficiar de mecanismos de crédito oficial. Depois, estrutura, administração tarifária, enfim, na nossa visão, distorções, a escalada tarifária, a gente precisa trabalhar com isso. A gente pode falar sobre isso com mais tempo, eu tenho a impressão de que esse é um assunto que enfim, interessa aqui a quem participa da nossa conversa, então a Fiesp também tem visão a respeito de administração tarifária e também a respeito de negociações internacionais, né? A gente está falando das duas coisas. Defesa também, mas eu acho que isso é muito específico, digamos, para esse momento, mas se houver interesse a gente pode falar também. A mensagem aqui o nosso foco é aumentar a previsibilidade e eficácia do sistema. Então, não é revolucionar o sistema, mas nós entendemos que é espaço para, principalmente, aumentar a previsibilidade, segurança jurídica, diminuir a discricionariedade na atuação da autoridade investigadora. Negociações comerciais, enfim, a favor, né, da conclusão, a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia, nós vemos espaço para negociações não tarifárias com os americanos. Eu acho que os americanos não veem espaço para negociações tarifárias, mas, enfim, há oportunidades aí de ganho de acesso ao mercado nos Estados Unidos com negociações não tarifárias. A gente defende um contato, uma coordenação, um diálogo mais estreito com o setor privado. E também em relação ao CDE, a visão é de que, enfim, não achamos que vai resolver todos os problemas do Brasil, etc., não é disso que se trata, mas uma oportunidade para reflexão a respeito de como melhorar o ambiente de negócios no país, como reduzir custo do Brasil, e a Fiesp gostaria de participar desse diálogo de maneira mais estreita com o governo. Depois, finalmente, esse é o último, imagem país, né? Promoção comercial, imagem país. Há um espaço para coordenação melhor entre setor público e privado, há espaço para melhor coordenação dentro do governo, né? Envolvendo, enfim, Apex, Itamaraty, outros. E é necessário um esforço de promoção de imagem país, evidentemente em combinação com medidas concretas para combater desmatamento ilegal. Não é só um esforço de imagem país, mas a gente acha que sustentabilidade precisa estar associada às nossas exportações como um ativo, né? Como algo que contribui para a nossa inserção externa e não como, enfim, liability. É isso, obrigada pela atenção. A ideia aqui era um pouco introduzir os temas que estão no nosso radar como prioritários para os próximos anos. Obrigada, Michel. Obrigado, Tatiana. Você deu o pano de fundo, né, dessa discussão, que eu chamei dos desafios internos, desafios externos. Você explicitou uma grande parte deles. Vamos ouvir agora o embaixador Osmar Schoff. Bom dia a todos. Muito obrigado, Rubens, por ter me convidado para este painel, e cumprimento também a Tatiana e a Sandra e todos que estão participando. E eu queria começar com alguns dados gerais sobre o comércio internacional do Brasil. Em 2021, o Brasil ocupou o 25º lugar como país exportador no mundo, com um montante de em torno de 281 bilhões de dólares exportados, correspondentes a 1,3% do comércio de exportações, e foi o 27º maior importador, com 1% do total das importações, correspondentes a 235 bilhões de dólares. É pouco para um país de dimensão continental, cuja economia tem oscilado, dependendo do ano em que é considerada, entre as 8 ou 12 maiores economias do mundo.
E o principal desafio para o próximo governo, na minha opinião, que é um desafio estratégico, é o de fazer o Brasil subir nesse ranking, de acordo com o seu potencial humano, com o seu potencial de recursos naturais e a diversidade da sua base econômica. Eu queria dar um dado aqui, que complementar um pouco o que a Tatiana disse, é que qual é a participação do comércio de bens, um pouco para a gente situar isso, a participação, e aí eu vou utilizar dados, Tatiana, obrigado, os dados de vocês são sempre muito bons, muito oportunos. A participação dos bens no comércio internacional tem caído. Se a gente tomar o ano de 2008, antes da grande crise, 51%, o fluxo global de bens correspondia a 51% do PIB mundial. Em 2019, e para citar um ano antes da pandemia, correspondeu a 43,9% do PIB mundial. Então, esse é um dado que mostra que o comércio de bens tem tido uma participação menor, uma tendência de participação menor no comércio mundial. E isso pode levar a algumas reflexões de que maneira o comércio de serviços tem compensado essa queda do comércio de bens e por aí vai. Mas a meta que eu mencionei de fazer o Brasil subir no ranking, ela se defronta com desafios de ordem interna e de ordem internacional. E aqui eu gosto de citar o nosso amigo comum de todos aqui, o Celso Laffer, que formula com muita propriedade ao dizer que se trata, no fundo, no campo do desenvolvimento econômico e, sobretudo, suas repercussões no âmbito do comércio internacional, de harmonizar necessidades internas e oportunidades externas. No campo interno, eu acho que a tarefa é ampla e é muito diversificada. E são temas relacionados, e aí a proposta que a Tatiana já mencionou, as propostas que a Tatiana mencionou, levam em conta isso, e são temas relacionados à infraestrutura, à complexidade do sistema tributário, a percepção de como se lidamos com o meio ambiente, a segurança jurídica, a continuidade de políticas públicas, a precariedade logística, a competitividade, só para citar alguns, e não quero ser exaustivo, mas todos eles tendo um impacto no comércio exterior, na cooperação econômica e nos investimentos. Então, a superação desses entraves, a solução desses problemas vai exigir, no âmbito político, um esforço significativo do governo, em suas diferentes esferas e instâncias. Sua capacidade de negociação com o Congresso, porque muito disso vai ter que passar pelo Congresso, com os entes federados, com os estados, com os municípios, com a iniciativa privada. Então, aí vai vamos dizer assim, uma primeira pré-condição para o encaminhamento de solução para esses problemas, que são, evidentemente, uma visão estratégica e a capacidade de liderança, que serão fundamentais para que se alcance alguns objetivos, ainda que eles sejam mínimos. E é óbvio dizer que esses fatores internos e o seu encaminhamento se traduzem na capacidade possível que terá o nosso país de uma inserção mais positiva na economia e no comércio internacionais. Aqui no campo externo, a Tatiana já também apontou alguns dados. Eu aqui também concordo, vou ter que retomar alguns aspectos já mencionados. A pandemia da Covid-19, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o recrudescimento das tensões de toda a natureza entre os Estados Unidos e a China, que são as duas maiores economias mundiais, tanto na esfera tecnológico-comercial como na geopolítica. E aí a gente vê que as tensões no Estreito de Taiwan podem levar a um conflito, não diria geral, mas a uma situação de tensão muito grande, com repercussões muito grandes na vasta região da Ásia-Pacífica, região da economia mais dinâmica do mundo, e que também tem outras repercussões. Mas também eu queria aqui mencionar o ressurgir dos nacionalismos e identitarismos políticos, que certamente vão ter reflexos na economia e no comércio, consequente debilitação dos organismos internacionais e do multilateralismo, tudo isso nos levando a um panorama de dificuldades crescentes para a cooperação e para o comércio. E aqui eu queria lembrar
que em novembro de 2018, na 26ª reunião da APEC, que se realizou na Papua Nova Guiné, o presidente Xi Jinping já ressaltava, e aqui eu vou citar o que ele disse: o desenvolvimento mundial enfrenta problemas profundamente arraigados. O protecionismo e o unilateralismo estão ressurgindo. O sistema de comércio multilateral está sob ataque. O ambiente econômico mundial enfrenta riscos e incertezas. E é claro que essa manifestação, em 2018, do Xi Jinping, refletia muito do ambiente que se vivia na relação econômico-comercial entre as duas maiores potências econômicas e comerciais do mundo, e que teve momentos depois, ainda durante o governo Trump, um momento de breve distensão, mas que logo foi sucedido por um novo e duradouro período de confrontação política e comercial. Então, a disputa sino-americana pela supremacia tecnológica, com seus consequentes vetores no plano comercial, é um problema de caráter mundial e que, evidentemente, afeta o Brasil. Os Estados Unidos e a China são os nossos dois maiores parceiros comerciais e tem também significativos investimentos em áreas estratégicas aqui no Brasil. Então, pilotar nessas águas turbulentas de disputa comercial e tecnológica vai exigir maestria do próximo governo na condução política e técnica das questões de comércio e de incorporação de novas tecnologias. E aqui eu retomo o mantra do nosso Rubens Barbosa, se ele me permitir, que o norte que nos deve guiar é o do interesse nacional pragmático, que resulta da identificação daquilo que melhor atende aos objetivos do nosso desenvolvimento econômico e social. No que respeita à pandemia de Covid-19, as consequências e as lições para o comércio internacional e para o nosso intercâmbio são múltiplas, né? Eles dizem respeito à interdependência econômica trazida pelas cadeias globais de produção, seus pressupostos de economicidade, eficiência, regularidade de fornecimento, especialização, todos os pressupostos esses foram abalados pela disrupção na produção e na distribuição de produtos estratégicos e essenciais. E a concentração de origem de determinados insumos e produtos, inclusive médicos e hospitalares, no caso específico, lançou uma sombra de dúvida considerável nas bondades do sistema vigente. E o exame de alternativas de reestruturação da geoeconomia de produtos considerados estratégicos, que iriam dos médicos e fármacos aos alimentares e energéticos. Eu acho, e aí eu acho que o nosso próximo governo tem que estar atento a isso, que essa reestruturação pode beneficiar o Brasil, porque nós estamos situados em região distante de confrontos estratégicos, aí volto a dizer que temos grandes recursos naturais, e que ainda dispomos de um capital político-diplomático considerável, com a lembrança de nossa participação criativa e construtiva em fóruns multilaterais. E explorar as possibilidades de nearshoring, friendly shoring ou reshoring, concomitantemente com as necessárias reformas internas, podem abrir caminhos para a diversificação da nossa base econômica, com ênfase para o setor industrial e do nosso comércio exterior. E aqui eu queria mencionar dois aspectos que eu acho importantes, que o próximo governo poderia aproveitar. A importância de nossa inserção regional, eu acho que isso é sumamente importante, seria um dos pressupostos estratégicos, né, do tema que nós estamos tratando, é aproveitar a importância da nossa inserção regional, e o Brasil deve liderar o revigoramento do Mercosul e o entrosamento do Brasil e do bloco regional com os demais países da América do Sul. Isso é fundamental. E lembrar também e recuperar as iniciativas de integração da infraestrutura regional de transportes, comunicação e energia. Tudo isso vai ter importância para o comércio exterior do Brasil. O comércio exterior do Brasil, em matéria de produtos de valor agregado, é muito grande com os países da América do Sul. Nós temos que aproveitar essa nossa capacidade. O outro aspecto que eu queria mencionar é da importância hoje da correlação entre comércio, meio ambiente e sustentabilidade. Então, seria imprescindível para o Brasil
já falamos aqui, a Tatiana mencionou o tema da biodiversidade, oferecer a estrutura institucional, e o Rubens Barbosa já falou disso, do Tratado de Cooperação Amazônica para a discussão e concertação de isso vai nos ajudar na discussão dos fóruns multilaterais mais amplos, na concertação de posições entre os países membros e o que alavancaria nossa atuação nos fóruns em que tratamos de comércio. Eu não sei se ainda tenho tempo, porque eu queria mencionar algumas coisas sobre o conflito Rússia-Ucrânia, ou se eu deixo para depois, Rubens? Acho que posso falar um pouquinho mais. Pode falar um pouquinho mais. Bom, e o conflito Rússia-Ucrânia trouxe um componente, além do final da pandemia, o conflito, as tensões China e Estados Unidos, o conflito Rússia-Ucrânia trouxe um componente adicional de incerteza e dificuldades de tensões políticas, econômicas e comerciais, além do terrível, a gente não pode deixar de mencionar, do terrível custo humano e social, que vai muito além das fronteiras europeias dos dois países. A interrupção do fornecimento de trigo ucraniano, ou russo, por exemplo, e aí eu mencionar uma área com a qual eu tenho uma certa familiaridade, impacta diretamente na segurança alimentar, na atmosfera social e na estabilidade política de muitos países do mundo em desenvolvimento. Sobretudo aqui eu falo do mundo árabe, que importa 80% dos alimentos que consome. E o que acontece também no mercado de energia, que tem um impacto global formidável. No caso do conflito Rússia-Ucrânia, eu acho que aí, independendo, não estou introduzindo um elemento moral aí, mas há possibilidades para o Brasil. Bom, os possíveis benefícios serão de duas maneiras: a ampliação das nossas exportações, por um lado, e a elevação dos preços de alguns dos produtos e commodities que nós exportamos. Eu tinha algumas outras coisas para falar, mas eu acho que eu posso falar depois. Eu queria também depois tratar do tema da segurança alimentar, que eu acho que é um tema importante no comércio exterior brasileiro. Eu fico por aqui. Obrigado, Osmar. Você complementou uma boa parte das coisas que a Tatiana mencionou. E agora vamos ouvir a Sandra Rios. Sandra, está? Sim. Bom dia a todos. Obrigada, embaixador. Prazer estar aqui dividindo essa mesa com a Tatiana e o embaixador Schoff. E eu vou tentar alterar um pouquinho aqui o roteiro que eu tinha previsto para evitar ficar repetindo coisas que a Tatiana e o embaixador Schoff já falaram, porque acho que temos muitas coincidências aqui nessa análise. Mas para começar, em referência ao quadro atual, a Tatiana apresentou ali no início as informações sobre como está o comércio exterior brasileiro. Eu só, enfim, agregaria que a perspectiva para a economia mundial nos próximos 2 ou 3 anos não é exatamente promissora, não é? A gente tem uma convergência de políticas monetárias mais contracionistas nas principais economias do mundo, né? O que certamente vai levar, se não uma recessão, a uma forte desaceleração, ou talvez uma estagnação da economia mundial. Dessa vez, dificilmente vamos poder contar com a China para fazer um movimento contracíclico, ainda que a China continue crescendo. Não me parece que a China terá condições de crescer o suficiente para compensar, né, a tendência de desaceleração, de contração nas economias centrais. Então, a gente vai viver um período que é a assunção de um novo governo. O Brasil vai coincidir com um cenário internacional bastante desaquecido, que se soma a todas essas incertezas que a Tatiana e o embaixador já mencionaram, não é? Que já são, algumas delas já são tendências que vêm de mais tempo, toda essa discussão de desglobalização ou talvez de arrefecimento do processo de globalização que já vem desde a crise de 2008, enfim, que se acelerou talvez com
com a situação mais recente, conflito dos Estados Unidos-China, Covid, guerra Rússia-Ucrânia, enfim. Tudo isso gera um contexto de bastante incerteza. Então, do lado macroeconômico, talvez da atividade econômica, a gente já tem uma perspectiva de desaceleração e a gente ainda tem que entender, né, tentar entender para onde vai, quais serão os efeitos sobre a Organização Internacional da Produção, né, dessas outras tendências que vêm se apresentando, né? E aí, enfim, como também já foi mencionado aqui, tem toda essa discussão sobre se haverá reshoring, nearshoring, friendshoring, e também aqui me parece que há um certo assodamento em interpretar qual é o resultado ou para onde vai. Quer dizer, como chamava atenção o Paul Krugman, num artigo publicado no New York Times no início de setembro, há uma tendência a tirar conclusões muito firmes a partir de dados que ainda não são nada claros, né? Então, não há clareza de que esteja havendo, de fato, uma tendência de reshoring. Há alguma evidência de que esteja havendo um rearranjo das empresas em termos da escolha de onde suprir os seus insumos e partes e peças, e aí e também uma certa tendência de diversificação, né? Mas não necessariamente um movimento de reshoring, ou mesmo de nearshoring, porque, na verdade, a questão é saber o que significa nearshoring, né? Se é mais friendshoring ou é uma questão de espaço geográfico. Então, isso não está claro, e eu acho que a gente deve evitar tomar decisões de política muito baseadas em impressões que ainda não estão consolidadas efetivamente. Por outro lado, a gente vê essa tendência nos países centrais, né, de adotar políticas que têm assim, uma certa recuperação da ideia de política industrial, né, com alguns mecanismos, particularmente no caso dos Estados Unidos, de conteúdo local, substituição de importações. E isso também gera uma impressão de que estamos indo para um mundo mais protecionista e com forte presença desse tipo de política. E quando a gente olha também o que aconteceu nos últimos anos, em termos, por exemplo, da política tarifária na maior parte dos países, com exceção das tarifas impostas pelos Estados Unidos no governo Trump em relação à China, e uma certa reversão do movimento de liberalização que havia acontecido na Índia e que o governo nacionalista Modi reverteu um pouco, não há um aumento generalizado de proteção tarifária. Há um movimento, sim, em direção a políticas comerciais, a medidas não tarifárias, né? Mais voltadas para questões ambientais ou relacionadas a políticas industriais, mas que não são necessariamente não representam necessariamente proteção tarifária. Como chama atenção a Anne Kruger, que foi economista-chefe do FMI, né, e vice-diretora-geral do FMI, existe aí, nesse momento, uma contradição entre os objetivos mais gerais de política, por exemplo, do governo Biden, né, que são estimular o processo de transição verde, mitigação de mudanças climáticas, redução da inflação, combate à pobreza, com medidas que geram custos, né? E, por exemplo, o Peterson calculou que apenas com as tarifas, se os Estados Unidos removesse as tarifas que o governo Trump impôs sobre a China, importações chinesas, haveria uma queda no preço ao consumidor de 1,3 pontos percentuais. Ou seja, essas são políticas de empobrecimento da população e não são compatíveis com transição
para a economia verde. Quer dizer, quando os Estados Unidos colocam tarifas e medidas antidumping, né, sobre a importação de painéis solares, eles estão prejudicando todo o processo de transição para a energia solar, que gera, na verdade, também há vários estudos que mostram isso, mais empregos, muito mais empregos, do que a produção em si dos painéis solares. Então, é preciso pensar bem quais são os nossos objetivos de política econômica mais gerais e como é que esses instrumentos específicos de política comercial devem ser incorporados aí, né? Há uma tendência a esperar que a política comercial resolva problemas que, na verdade, seriam muito melhor endereçados por outras medidas de política. E eu acho que está ficando cada vez mais claro isso no âmbito da relação entre comércio e meio ambiente, né? Se espera, e aqui mesmo no Brasil, quando a gente conversa com ONGs ambientalistas, por exemplo, há uma pressão muito forte para apertar, para tornar mais rigorosas os compromissos que o Acordo Mercosul-União Europeia traz na área de meio ambiente, como se coubesse a um acordo Mercosul-União Europeia resolver o problema do desmatamento da Amazônia, ou, enfim, da má gestão e da má condução da política ambiental no Brasil. Dito isso, isso é uma tendência no mundo, e a gente vai ter que conviver com isso, e eu acho que é importante, de um lado, a gente ter clareza do que é inevitável, né, e de como é que a gente vai preparar o Brasil, a economia brasileira e as empresas brasileiras para lidarem com essas tendências no mundo, que elas estão aí, a gente gosta ou não, elas estão aí, e, de outro lado, evitar adotar caminhos equivocados do ponto de vista da condução das políticas domésticas no Brasil. E eu me refiro particularmente a essas ideias de, por exemplo, estimular a produção de semicondutores no Brasil, colocar mais recursos públicos nessa direção, quando a gente já tentou isso no passado. Nós temos duas fábricas de semicondutores, uma na lista do programa de desestatização do governo e a outra sem produzir, né? A gente tem que ter clareza de que nesse processo, qual é o papel do Brasil, qual pode ser o papel de uma economia como o Brasil, né? Estados Unidos, União Europeia, Japão, diversos países estão colocando recursos nessa direção, mas para um país como o Brasil, que tem os dilemas que nós temos, a necessidade de aplicação de recursos que nós temos, será que esse é o melhor destino dos recursos, ou é melhor investir esses recursos na capacitação da força de trabalho brasileira, em políticas de inovação mais relacionadas com as nossas vantagens comparativas e com os nossos pontos fortes, né? Então, dito isso, eu acho que a gente pode pensar, então, em qual seria a agenda de propostas. A Tatiana apresentou a agenda elaborada pela Fiesp. Nós, no Sindes, elaboramos um documento recentemente em que a gente elenca uma série de propostas para a reforma da política comercial brasileira, e eu fico contente de ver que há muitas convergências entre o que a gente está propondo e o que a Fiesp está propondo. Enfim, eu acho que o debate no Brasil amadureceu. Enfim, há nuances, há diferenças, às vezes, de abordagem, mas elas são, talvez, menos relevantes do que já foram no passado, né? Então, eu não vou... Eu tinha aqui também um PowerPoint com essas propostas que eu não vou mostrar, mas eu talvez queria chamar a atenção para algumas questões específicas. Em primeiro lugar, a gente continua advogando que é preciso fazer um movimento de abertura comercial do Brasil. Aqui também, acho que foi a Tatiana que mencionou que enfim, há uma tendência a preferir falar autônoma do que unilateral. No nosso caso, eu acho que é importante ser explícito. A gente está falando de uma proposta de reforma de política comercial que tem a vertente unilateral e tem a vertente negociada,
e essas duas vertentes não são incompatíveis e elas podem andar juntos, a nosso ver. E na versão unilateral, né, na dimensão unilateral, a gente tem a reforma tarifária, mas a gente tem também esse conjunto de reformas não tarifárias, que o slide da Tatiana praticamente contém as mesmas iniciativas que nós estamos propondo. E eu reforço uma coisa que a Tatiana falou en passant, sobre a necessidade de apoio político para levar adiante essas reformas, né? Porque, enfim, reforma de política comercial, como, por exemplo, construir o portal único de comércio exterior, mantê-lo funcionando, implementar um novo processo de importação, tudo isso requer vontade política, requer liderança, são muitos órgãos envolvidos nesse processo, é muito difícil a coordenação, e só com uma liderança vinda de cima que acho que é possível fazer avançar a liderança e os recursos necessários para isso, né? Nós achamos que é importante continuar com a reforma da tarifa brasileira. Foram realizadas 2 rodadas de redução de tarifas ainda nesse atual governo, de forma, a meu juízo, um pouco atabalhoada, sem que tivesse sido anunciada previamente, de forma pouco transparente. Eu acho que o novo governo deveria aproveitar esse movimento, anunciar critérios que sejam critérios claros, transparentes, com um período de tempo que também, a meu juízo, deveria ser de 4 anos, para fazer para levar a estrutura tarifária para algo mais próximo aos países de grau de desenvolvimento industrial semelhantes ao do Brasil. Hoje em dia, a tarifa média para produtos industriais no Brasil está próxima. Só tem 9 países com tarifa industrial, em termos de média, maiores do que a do Brasil. São Argentina, Venezuela, países africanos e Arábia Saudita. Então, não parece que o Brasil combine com esse grupo. Acho que a gente ficaria melhor num grupo como México, Indonésia, África do Sul, enfim, países de grau de desenvolvimento semelhante ao Brasil. Em relação às negociações comerciais, também me parece claro que a nossa prioridade deveria ser concluir e implementar o acordo com a União Europeia. Me preocupa muito essas notícias de que talvez um governo possa decidir pretender reabrir a negociação, reabrir o acordo, porque acho que se a gente reabrir esse acordo vai ser muito difícil fechá-lo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, mas a União Europeia concluiu as negociações de um acordo com a Nova Zelândia. E se a gente olhar o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, a gente vai ver que ele é significativamente mais duro do que o que a gente negociou aqui em Mercosul e União Europeia, e inclui também remete esse capítulo ao mecanismo de solução de controvérsia geral do acordo, que é um pulo que eu acho que o Brasil não gostaria de dar. Então, o ideal seria que a gente pudesse avançar na conclusão desse acordo com uma side letter, um instrumento adicional, que não significasse a reabertura do acordo. Eu acho que esse acordo seria, sim, uma porta de entrada importante para o Brasil no mundo dos acordos comerciais, preferenciais de comércio relevantes. E, por fim, eu reforçaria a proposta do embaixador Schoff de um olhar especial sobre a América do Sul, sobre a integração sul-americana. Nós não vamos aproveitar qualquer movimento de nearshoring, etc., se nós não formos capazes de implementar as reformas necessárias, mas, particularmente, de ampliar a integração econômica com os nossos vizinhos, né? A gente já negociou acordos preferenciais de comércio, tem liberalização tarifária com todos os nossos vizinhos, mas falta muito em termos de regras, né, de regulamentos técnicos, medidas sanitárias e fitossanitárias, a convergência dos regimes de origem,
convergência de normas que impactam o fluxo de mercadorias e, evidentemente, o investimento em infraestrutura, porque sem infraestrutura a gente não vai a lugar nenhum. Né? Então, eu acho que, sim, se eu tivesse que escolher duas prioridades em termos de política comercial negociada, seriam tentar implementar, aprovar o mais rápido possível o acordo com a União Europeia e foco na integração sul-americana. Tudo isso sem prejuízo, evidentemente, da agenda de reformas mais abrangentes, que a Tatiana já enunciou. Nós, no nosso documento, colocamos também ênfase em perseguir o ingresso, persistir na negociação para a cessão do Brasil à OCDE. A questão tributária, me parece que só será resolvida com uma reforma tributária que implemente um IVA moderno no Brasil. Né? E isso também deve ser prioridade. Como também a recuperação do mecanismo de financiamento das exportações, que faz parte, eu acho, do conjunto de medidas necessárias para conferir competitividade. E a essas eu agregaria duas. Política de inovação. A gente tem que pensar numa política de inovação que combine com o desenvolvimento dos setores industriais e de serviços que o Brasil tem capacidade de aproveitar, particularmente pensando na transição da indústria para a economia verde e na digitalização. Eu acho que essas duas grandes tendências trazem muitas oportunidades para a indústria brasileira que precisa se reinventar. Né? E são duas áreas que a gente pode aproveitar, particularmente se a gente tiver uma estrutura de inovação que ajude nesse processo. E, por fim, é um assunto muito espinhoso, mas que eu acho que em algum momento a gente vai ter que enfrentar, que é a revisão dos incentivos da Zona Franca de Manaus. Aí uma série de distorções que dificultam e muito que a gente possa avançar de forma consistente na digitalização da economia e em conferir maior competitividade para a indústria brasileira. Enfim, eu fico aqui. Obrigada pelo tempo, pela atenção. Obrigado, Sandra. Vocês três deram o pano de fundo das discussões que virão aí pela frente no novo governo sobre comércio exterior. E a Sandra, no final, trouxe o assunto que eu ia provocar agora de qualquer maneira. Quer dizer, nós temos que olhar para frente, né? Olhar o que vai acontecer com o novo governo e dentro desse quadro que vocês descreveram. A Tatiana mencionou muito a necessidade de discussão com o setor privado. Eu acho, e no final aqui também a Sandra mencionou de passagem isso, eu acho que na área de comércio exterior, especificamente, a participação do setor privado está deixando muito a desejar, porque ainda há uma dependência muito das políticas de Estado. E vou dar um exemplo concreto. Quer dizer, você tem hoje, na Ásia, o grande mercado para produtos agrícolas brasileiros, agropecuários brasileiros. Qual é a participação do setor privado naquele mercado, fisicamente? Você tem alguns escritórios de algumas empresas lá. Quer dizer, você tem que ter uma presença física de um lado, né? De outro lado, a Sandra mencionou essa questão do apoio político. Aqui no Brasil, a gente está numa democracia, mas não usa os instrumentos da democracia. Quer dizer, como é que você pode admitir que a reforma tributária, que
talvez o principal efeito negativo que incide sobre a atividade econômica, sobretudo de comércio exterior, e não se consegue chegar a um meio termo, uma posição, não digo de consenso, porque eu sei das dificuldades e diferenças de posição entre os diversos setores, mas o que eu estou querendo dizer é que nas questões importantes não há um grupo de pressão empresarial sobre o Congresso, sobre o Executivo. A exemplo da Fiesp e do Sindes, nós também do IRICE, apresentamos uma proposta para os candidatos, que não entrava em muito detalhe, mas tinha como objetivo chamar a atenção da importância do comércio exterior para a reindustrialização do Brasil. Quer dizer, eu acho que o comércio exterior, como um fator de crescimento da economia e da possibilidade de reindustrialização, é muito importante. Isso não está sendo discutido pelo setor, que eu saiba, não está sendo discutido pelo setor privado. Então, dentro da reindustrialização, das medidas de reindustrialização, estão todas essas que foram mencionadas aqui, que eu chamei genericamente dos desafios internos e dos desafios externos. Agora, você tem a discussão que a Sandra mencionou agora. Nós incluímos no nosso documento essa questão da abertura comercial. Quer dizer, eu sei que é um tema difícil para o setor, sobretudo o setor industrial, mas pela dependência que o setor industrial tem da falta de previsibilidade das medidas do governo. Se você ligar a abertura comercial às negociações dos acordos comerciais, você dá uma previsibilidade para o setor privado. E eu acho que diminuiria as resistências. A Tatiana mencionou a importância das negociações comerciais, mas nós sabemos as dificuldades para avançar no acordo com a Coreia, por exemplo. E no passado, as dificuldades que nós tivemos com o acordo dos países do Golfo, que o Omar conhece muito bem. Então, quer dizer, está faltando um foco do setor privado para avançar em algumas dessas áreas. Olhando para o futuro governo, a Sandra já mencionou essa questão de notícias de que a OCDE ia deixar de ter prioridade, que o acordo do Mercosul com a União Europeia ia ser reaberto, que vai ser criado o Ministério da Indústria e Comércio, vai ser reaberta toda a discussão, onde é que vai ficar o comércio exterior, vai ficar na economia, vai ficar na indústria e comércio, onde é que vai ficar a PEX. Nós vamos voltar à discussão de 5 anos atrás. Então, eu acho que os desafios que qualquer um dos candidatos, sobretudo os dois que estão liderando, vão enfrentar, são muito grandes, e a gente não tem propostas concretas, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Há outros pontos importantes dentro dessa questão da reindustrialização. Eu acho importante, foi mencionado de passagem, essa questão das vulnerabilidades. Quer dizer, eu concordo com a Sandra que essa questão do nearshoring, eu acho que o Brasil vai se beneficiar muito pouco disso. A gente deveria se concentrar muito mais nas vulnerabilidades estratégicas que realmente impactam a economia, impactam a indústria, impactam a agricultura. E aí você tem essa questão dos fertilizantes, que é inadmissível, né, que 85% seja importado de um país que agora está em guerra. Quer dizer, está diminuindo a dependência externa, como foi mostrado, mas ainda 22%, né, das compras nossas ainda vem dessa área, mais porque tem
tem a Bielorrússia, então dá mais de 30% do que a gente importa. O caso do trigo também, que eu acompanho muito de perto, 60% a gente importa. E o caso dos semicondutores é importante. Os Estados Unidos estão mudando a política para conseguir a produção lá, para não depender dos fornecimentos de Taiwan. Eu acho que o setor privado poderia fazer um levantamento dessas vulnerabilidades em que o comércio exterior podia ajudar. Por exemplo, vocês mencionaram muito essa questão da América do Sul. Eu vou mais além. Eu acho que o setor privado devia começar a examinar cadeias produtivas regionais, em que nós possamos, as empresas brasileiras e empresas desses países, constituir cadeias para facilitar tanto a importação de produtos desses países pelo Brasil, como a exportação de outros produtos brasileiros. Então, eu acho que a gente pensando, nós fizemos uma visão, né, uma análise muito boa, muito profunda da situação atual e em alguns casos, das perspectivas do futuro. Agora, provocando vocês, como vocês veem as perspectivas do novo governo? Como é que, quais as prioridades que o novo governo deveria ter dentro desse quadro e como o setor privado poderia tomar à frente de uma série de iniciativas sem esperar pelo governo, porque a gente sabe que as negociações dentro do governo são complicadas, são demoradas, e agora, dependendo de quem ganhar a eleição, e os dois candidatos, aliás, estão falando da criação do Ministério da Indústria e Comércio, separado do Ministério da Economia. Como fica o comércio exterior dentro do futuro governo? Faria essa provocação para vocês e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tatiana, começando por você. Bom, obrigada, é muito interessante os comentários de todos. Eu começo, embaixador, fazendo referência à questão da institucionalidade, ao que o senhor se referiu, o risco de que haja uma repetição das discussões do passado, e a Fiesp, de maneira deliberada, decidiu não entrar nisso, né? Ou seja, nosso foco é no conteúdo e no resultado que nós gostaríamos de ver, independente da discussão sobre institucionalidade, que vai acontecer de qualquer maneira. Mas, enfim, sobre a participação do setor privado, a atuação do setor privado na formulação, reflexão, contribuição para o debate público, está sendo dada pela Fiesp, pelo documento que eu me referi, mas também pelos diálogos, né, que nós realizamos na própria Fiesp com os candidatos que se dispuseram a participar das conversas na casa, com uma reforma, uma proposta de reforma de reforma tributária também, na base do IVA, como mencionou a Sandra, ou seja, a Fiesp se posiciona nesse momento como uma fonte importante de diálogo com, enfim, um novo governo, ou com este governo, no contexto do novo ciclo político, e com muita clareza a respeito do que gostaria de ver para o Brasil, né? Então, eu acho que eu preciso começar com esse primeiro ponto, sobre a atuação do setor privado, em particular da Fiesp, né? Naturalmente estou focando na Fiesp aqui. E aí, o meu segundo ponto, embaixador, tem a ver um pouco do que comentou a Sandra, né? Sobre esse momento de maior presença do Estado na economia, esse momento em que tudo se torna estratégico, né? Esse momento em que a autossuficiência deixou de ser um palavrão, né? Quando se falava em, enfim, autossuficiência no passado, se associava a modelos econômicos antigos, ultrapassados, que não foram bem-sucedidos.
A Sandra mencionou que quando a gente olha para tarifas, a realidade é que, enfim, a realidade não confirma essa história, mas há outros instrumentos de política pública, de política comercial, que estão sendo usados com gosto nesse momento, né? Então, a gente vê, por exemplo, bom, você falou aqui de semicondutores, os americanos com 50 mais bi, os europeus com mais de 50 mais bi, a China com uma interrogação que ninguém nunca sabe quanto a China colocou já nesse setor, que talvez seja, enfim, o setor em que os chineses acumulam maior frustração em termos da sua política industrial. Isso tudo, quando a gente pensa no que o Brasil fez no passado, eu comentei sobre isso nessa discussão na OMC. Isso tudo, em comparação com que a política industrial brasileira, que foi questionada na OMC, derrubada, etc., faz com que o que o Brasil fez naquele momento parecesse realmente muito, muito pequeno, muito irrelevante. Os tempos mudaram, os ventos são outros, e a pergunta é como não repetir os erros do passado, né? Porque há essa tendência de, bom, então está todo mundo indo para um modelo de maior presença do Estado na economia, no modelo em que segurança nacional determina a política de comércio exterior, no momento em que tudo passa a ser estratégico, no momento em que se fala sobre fertilizantes e sobre trigo e etc. Ou seja, o que o Brasil quer disso, como calibrar, né, essa mudança da realidade internacional com as necessidades do Brasil, com a capacidade, com o tamanho do bolso do Brasil também, né? O risco enfim, de erros, de desperdícios, etc., não pode ser desconsiderado, mas também não pode ser desconsiderado o fato de que o momento político é outro, as circunstâncias internacionais são mais desafiadoras, os países têm a sensação de poderem contar menos com o comércio internacional para lidar com suas próprias vulnerabilidades. O comércio internacional passa a ser visto cada vez mais como fonte de vulnerabilidade e não como uma fonte de oportunidade, né? Como não carregar a mão nesse contexto, como não exagerar nas vulnerabilidades em prejuízo, né, de crescimento e desenvolvimento econômico. Eu acho que a sintonia fina, a calibragem, o aprendizado com os erros do passado, mas também com as oportunidades do futuro, enfim, isso tudo entra na equação. Eu paro por aqui. Osmar. Está fechado agora. Não, agora abri. Não, Rubens, eu vou voltar um pouco ao que você mencionou. Eu acho que, também, aí, retomando um pouco o que a Tatiana está dizendo, eu acho o seguinte, a participação importantíssima da iniciativa privada para ajudar o governo a formular políticas de comércio internacional, isso é indiscutível e temos que trabalhar com relação a isso. No geral, falando de comércio exterior e especificamente, por exemplo, com os países árabes, o que é muito importante uma atmosfera, porque nos países árabes, que é um comércio importante para o Brasil, possivelmente nós vamos chegar esse ano a 30 bilhões de dólares nos dois sentidos, sendo que o Brasil vai representar em torno de 18 bilhões de dólares de exportação para o conjunto dos 22 países e cerca de 12 bilhões de importações. A criação de um ambiente político favorável nas relações, nesse aspecto específico, nesse conjunto de países específicos, é muito importante. Tanto porque a presença do governo, dos governos é muito grande no comércio exterior, na direção de correntes de comércio, como também a participação de empresas governamentais árabes é muito importante no comércio internacional. Então, acho que, como, em geral, com relação a esse conjunto específico de países, indo um pouco para o micro, um ambiente político vamos dizer assim, favorável vai facilitar o comércio. O segundo aspecto que você mencionou, Rubens, é o da presença. O da presença é importantíssimo. Você ter a participação, por exemplo, a criação de, por exemplo, de escritórios da Apex no exterior seria fundamental para você detectar mais oportunidades de negócios, entender melhor os mercados locais e buscar uma maior diversificação das exportações brasileiras. Voltando ao micro, que não é tão micro, do mundo árabe, 80% das exportações do Brasil para o mundo árabe são commodities. Não é que isso seja mal. Não estou criticando isso, mas eu acho que o Brasil tem capacidade de diversificar e deve tentar diversificar essas exportações, como
o melhor conhecimento do mercado, Segundo, e aí eu volto ao tema dos acordos comerciais. Eu sei que esse tema é difícil. Nós temos um exemplo que é o acordo Mercosul-Egito, que é um dos poucos acordos, né, que o Mercosul tem com um grupo de países. Mas ele tem dado certo, ele tem promovido uma melhora do ambiente de comércio, uma diversificação da pauta. Você acho que, em alguns casos, você teria que insistir no tema de negociação de acordos comerciais. Eu sei que você tem que priorizar no conjunto das negociações. Acho e concordo que seria absolutamente inconveniente você reabrir, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Acho também que seria importante nós seguirmos no caminho que nós já temos mais ou menos traçado de acesso à OCDE, mas acho também que, no caso, e o Rubens você já mencionou, por exemplo, no caso dos países do Golfo, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, haveria uma possibilidade de você ter um acordo de livre comércio que realmente, por questões de sensibilidades internas nossas, de alguns setores, ele não foi levado adiante. Mas, certamente, nós perdemos mercado, voltando ao que eu conheço razoavelmente bem, que é o mercado árabe. O fato de nós não termos acordos de livre comércio impede e dificulta a diversificação da nossa pauta se nós tirarmos aqueles produtos estratégicos que são essenciais para a segurança alimentar do mundo árabe ou para parte do seu desenvolvimento industrial, que é o caso do minério de ferro. Acho, sim, que a gente deveria tentar insistir um pouco, não achar que o acordo de livre comércio vai resolver todos os problemas, mas eu acho que, sim, é um caminho que nós teríamos que trilhar, e eu acho que o novo governo deveria tentar estabelecer uma pauta de prioridades para mais acordos de abertura comercial. É isso. Obrigado. E Sandra? Obrigada, embaixador. Bom, começando com a sua provocação sobre a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Nós aqui, assim como a Tatiana mencionou, nós aqui no Síndico, quando estávamos elaborando nossos documentos de propostas, também alguém mencionou que a gente devia incluir essa questão, e nós optamos por não fazê-lo. E não fazê-lo porque não nos parece que essa seja uma questão essencial. Acho que nós, aqui, pelo menos, eu vejo os que aparecem aqui na tela, há muitos anos participando desse debate sobre qual é a melhor institucionalidade para o comércio exterior brasileiro, e eu acho que a gente fica dando voltas, pensando que a melhor institucionalidade é aquela que permite maior apoio político para fazer a agenda andar, né? Então, se manter uma secretaria forte no âmbito da economia ou recriar o Ministério da Indústria e Comércio, não me parece que seja a questão relevante. Eu tenho receio de que a recriação do Ministério da Indústria e Comércio leve a mais perda de tempo quando a gente ingressar no novo governo com uma agenda muito importante para tocar, né? Então, mais importante do que recriar o Ministério é dar apoio político à continuidade das reformas na área de medidas não tarifárias, de redução da burocracia, portal único, novo processo de importações, etc. Tem um amplo processo de limpeza e de entulho burocrático do passado que depende, sim, de um empurrão e de apoio político. Sobre a participação do setor privado, o papel do setor privado, também me parece que houve, no início desse governo atual, com a reforma institucional, e um anúncio, né, de que seria um governo que entraria com propostas de abertura comercial, de liberalização comercial, houve uma certa radicalização em relação ao diálogo que havia entre setor privado e governo, né? Como se
o diálogo com o setor privado impedisse de avançar as reformas de abertura comercial. Eu acho que uma certa moderação é preciso nesse momento, faz todo sentido. Eu acho que tanto o setor empresarial amadureceu, particularmente o setor industrial, a gente vê a Fiesp com um documento com propostas que eu acho que podem ser uma boa base para serem debatidos, né, de um lado. De outro lado, também assim, uma percepção de que é preciso apoiar o movimento de abertura comercial e vamos discutir que modelo e em que circunstâncias. Portanto, acho que o novo governo deveria buscar estreitar novamente o diálogo com o setor empresarial. Eu acho que isso é possível e saudável, né? Agora, sobre lugar, de alguma maneira, esse processo de abertura comercial nos acordos, é que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu acho o seguinte, não tem dúvida que os acordos são importantes, mas o Brasil precisa normalizar sua política de comércio exterior. E quando eu digo normalizar, é aproximar os instrumentos daqueles adotados pela maioria dos países com nível de desenvolvimento semelhante ao do Brasil. E a gente não tem controle sobre o timing, né, e o desenrolar das negociações comerciais, como a gente viu com a negociação com a União Europeia, como a experiência do Brasil mostra, né, como é difícil o Brasil conseguir concluir e implementar um acordo de preferências comerciais. Então, se essa é a via principal, ou se essa é a única via, a gente vai ficar à mercê aí, talvez, de mais um ciclo de governo, sem que a gente consiga avançar na reforma da política de comércio exterior brasileira. Então, eu acho que a gente deveria manter os dois tracks. Acho que, por exemplo, o embaixador Schoff falou do acordo com os países árabes. Realmente, assim, se a gente recupera a história e pensa por que esse acordo não foi adiante, né? Não foi adiante pela resistência de um ou dois setores que tinham uma influência importante, mas que se tivesse ido, quanto tempo esse acordo já poderia estar em vigência e quanto de corrente de comércio e de benefício ele poderia ter gerado, né? Então, eu acho que assim, de um lado, é importante que o governo seja capaz de perceber quais são as oportunidades e resistir a lobbies ou pressão de interesses específicos, né? Ouvir o setor privado é uma coisa, levar em consideração o que o setor privado tem a dizer é fundamental, mas ficar refém de determinados interesses em relação à possibilidade de avançar também me parece que é um equívoco. Então, a questão aí é encontrar um equilíbrio, né, entre objetivos de país, né, e diálogo com a sociedade civil, particularmente com o setor empresarial. Não, obrigado. Eu queria fazer um comentário que tem que ver com o que nós estamos falando aqui, nesses últimos comentários. O grande problema da indústria brasileira hoje, no comércio exterior, é a perda da competitividade. Quer dizer, o Brasil está perdendo competitividade sistemicamente. Hoje, um dos grandes problemas da economia brasileira é a perda da competitividade, por causa de tudo isso que a gente falou, da falta de reforma, por fechamento, enfim, por tudo que a gente já comentou. A ideia de você fazer abertura junto com as negociações comerciais é justamente para dar uma previsibilidade, porque será muito difícil, realisticamente falando, não teoricamente falando, realisticamente falando, será muito difícil você fazer uma abertura unilateral com o custo Brasil que existe hoje. O setor privado vai se opor a isso vai ser normal que ocorra isso a eles, porque eu
participei de algumas, enfim, de alguma assessoria aí à BINI, quando nós discutimos a questão da OMC e o questionamento da política industrial da lei de informática. Quer dizer, as principais empresas estrangeiras, sobretudo coreanas, que estão aqui no Brasil, disseram com todas as letras para a gente: se vocês levarem a tarifa a zero, nós vamos fechar as nossas fábricas e vamos importar da Coreia para cá. Quer dizer, isso aí, politicamente, para qualquer governo, é impossível aceitar por razões políticas, não de outra coisa. Então, daí a ideia da abertura com previsibilidade. Como você não tem capacidade de fazer uma previsão do tempo de debate disso no Congresso, como nós estamos vendo, há 30 anos a gente está discutindo a reforma tributária, e não saiu e não tem perspectiva de sair. Se você não tem essa previsibilidade, os acordos comerciais, pelo menos, dariam a previsibilidade. Você tem uma grande parte da abertura inicial, depois com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, e se depois de 15 anos, 20 anos, como é o caso da União Europeia, se você não tem competitividade, aí realmente o que você vai fazer, né? Depois de 20 anos não ocorre nada para melhorar a competitividade das empresas, é diferente da produtividade, né? Às vezes se confunde esses dois conceitos, produtividade e competitividade. Estou falando de competitividade, não tem que ver só com o processo interno das empresas, né? Então, esse é um fator muito importante. Quer dizer, para o setor privado, o importante é a previsibilidade. Por que que houve essa oposição toda à redução de tarifas e tal? Porque a coisa foi feita um pouco sem consulta, sem coordenação com o setor privado. Eu acho que aí é que eu menciono a dificuldade do setor privado de colocar as suas demandas legítimas, entendeu? Junto do governo, porque nós estamos vendo essas propostas todas, a CNI apresentou 40 propostas para o governo, enfim, todo mundo apresenta propostas e o governo não toma, nem vê que propostas são essas, entendeu? Esse é o ponto meu. O setor privado perdeu a força para influir no processo decisório nas questões de interesse do país, não nas questões setoriais e tal, é diferente, mas nas questões básicas, eles perderam a capacidade de influência, e eu espero que isso agora seja recuperado com o novo governo. Então, o governo está começando, o setor privado já identificou as suas demandas, identificou as dificuldades que vai enfrentar, foram discutidas algumas aqui, a questão do financiamento, um dos candidatos está dizendo que os bancos públicos vão voltar a financiar, aí justamente o papel do setor privado é dar as prioridades para o governo, porque senão vai ficar a criação do Ministério da Indústria e Comércio, não vai ser por causa da melhoria da competitividade, mas vai ser porque tem que ter apoio do partido tal, e o partido tal vai nomear alguém para chefiar o ministério. Quer dizer, vai ser uma troca, uma barganha política de novo no governo. Não sei se vocês têm mais algum comentário. Chegou uma pergunta importante aqui que eu queria transmitir, que é uma área que nós estamos aqui há mais de 1 hora conversando, e esse assunto nem surgiu. Surgiu uma pergunta aqui de como vocês avaliam a viagem promocional, né, de comércio exterior da base industrial de defesa por 11 países, a maioria deles na Ásia, no Golfo, através de um esforço conjunto da Apex com a ABIND, que é a Associação Brasileira que cuida da indústria de defesa. Essa questão da defesa
é importante. O Brasil já foi um grande fornecedor, né, de equipamentos militares e agora está começando a voltar. Mas é uma área que ninguém discute, talvez por certo preconceito, né, mas não está na agenda do comércio exterior e é muito importante. O Brasil tem potencial de crescer muito nessa agenda. Eu não sei se vocês acompanharam isso, o Osmar certamente acompanhou, talvez o Osmar possa comentar. Osmar. Bom, a indústria de defesa sempre teve clientes tradicionais, vamos falar especificamente do mundo árabe, e essa viagem, essa missão passou por 9 países árabes e 2 países europeus. Realmente, esse mundo árabe é um mercado tradicional, não só para produtos, não há produtos de defesa não letais. Então, é uma área que o Brasil já tem imagem formada, imagem positiva formada, e realmente, com relação ao mundo árabe, eu posso garantir que realmente há perspectivas de comércio significativo. E essa missão abriu muitas perspectivas de cooperação, não só de comércio, mas também de cooperação na área industrial. Essa questão da defesa tem muito que ver com a questão dos financiamentos, porque há muita resistência por parte de bancos privados e a falta de uma política também, não é? Porque houve uma lei que criou o RETID, né, que tinha que ver com isenções de imposto de renda e isenções fiscais em geral, e que as dificuldades que surgiram fizeram com que ela não fosse aproveitada. Então, essa pergunta eu acho que é importante, porque traz também a consideração uma área que é importante, mas que é marginal nas preocupações de comércio exterior. Eu acho que vamos ter que, de alguma maneira, também, no novo governo, colocar essa questão na agenda. Eu sei que é uma área delicada, mesmo nessa área de produtos não letais, há alguma controvérsia, e há outros, né, a ação da Avibras com esses foguetes, tudo que são muito importantes na pauta de exportação. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar mais algum comentário sobre o que nós discutimos, sobretudo em relação à perspectiva, né, para o novo governo e as prioridades. Nós não discutimos aqui, mas uma das vulnerabilidades que eu considero do comércio exterior brasileiro é essa concentração de produtos e concentração de países. Você tem meia dúzia de produtos que tem 70%, 80% da pauta. E você tem 3, 4 países que concentram muito. Isso deveria ser uma política liderada pelo setor privado para diversificação de mercados e diversificação da pauta. Eu sei que o agro está pensando nisso, o que é muito positivo, mas eu acho que, como política geral, esse é um dos pontos que deveria estar incluído também na agenda. Osmar. Eu só queria introduzir aqui um tema que nós não tratamos, mas que eu acho importante, se nós levarmos em consideração o exemplo de outros países, como, por exemplo, Itália e Espanha, é uma introdução maior das pequenas e médias empresas no comércio internacional. Quer dizer, a capacitação das pequenas e médias empresas, e nós temos no Brasil, para participar significativamente do comércio internacional. Esse seria o meu comentário. Esse justamente foi o que nós estamos tentando fazer com a criação desse Business Center, que ontem à noite nós lançamos lá em Indaiatuba. Justamente um dos serviços que a gente pretende fornecer é a formação de executivos de pequenas e médias empresas voltados para empresas voltadas ou que querem abrir
espaço no comércio exterior. Eu acho que isso é muito importante também. O SEBRAE também está com um programa sobre isso. Eu acho que é importante porque em todos os países, como você mencionou, sobretudo a Itália, a Espanha, a pequena e média empresa tem um fator importante. Aqui no Brasil, por causa das dificuldades econômicas que nós conhecemos, sobretudo do custo Brasil, né, a taxação e as ineficiências nossas, é mais difícil para a pequena e média empresa. Mas esse é um ponto também que eu acho de grande relevância. Tatiana e Sandra, para as palavras finais. Bom, obrigada. Obrigada, Sandra. Em um minuto aqui, eu acho que qualquer que seja o resultado das eleições, se eu tivesse que, nesse momento, elencar 3 prioridades, digamos 3, a gente falou aqui de diversos temas, eu diria 1, diálogo com o setor privado, 2, América do Sul, 3, comércio e sustentabilidade. Isso veio para ficar, não vai desaparecer, o Brasil precisa melhorar nessa agenda. Sandra. Não, também, rapidamente, só para agradecer e dizer que acho que a gente discute propostas de política de comércio exterior, particularmente nesses momentos de período de mudança de ciclo de governo, dá a impressão de que a gente está discutindo a mesma agenda. Se a gente pegar a agenda de 20 anos atrás, não é? A gente teria lá aumento da participação das pequenas e médias empresas, como promover né, redução da burocracia, questão da reforma tarifária, resolver o problema do financiamento à exportação, enfim. A agenda é conhecida, acho que a gente sabe qual é, e eu acho que, de fato, um novo governo com né, uma boa predisposição ao diálogo com o setor privado e com a sociedade civil, tem aí já um trabalho feito. A questão é como é que a gente faz empurrar essas agendas que já estão identificadas em diferentes documentos. Eu só chamaria atenção para a importância, que eu acho que todos nós temos que ter clareza, sobre o custo de oportunidade na aplicação de recursos públicos, né? É fundamental a gente ter consciência de que o Brasil não são os Estados Unidos, que a gente tem menos de um quarto da renda per capita americana, e que a gente tem que levar com muito cuidado em consideração o custo de oportunidade de aplicar R$1 em determinada política. E, nesse sentido, me preocupa muito o apagão de mão de obra. Não adianta a gente ter políticas de industrialização voltada para a digitalização, produção de chips, etc., se a gente não tiver pessoas treinadas e capacitadas para operar essas indústrias. Então, antes de colocar recursos na construção de novas fábricas, vamos colocar recursos públicos. É claro que investimento em novas fábricas vindas do setor privado, com um ambiente de negócios melhor, mais favorável, ultra bem-vindo. Agora, os recursos públicos, na minha opinião, têm que estar prioritariamente destinados à capacitação, né, das pessoas que vão poder operar a transição digital, a transição para a economia verde, etc. Obrigado. Eu acho que o único tema que desapareceu das discussões dos últimos 20 anos foi a criação da SESEX. Foi feita, afinal. O resto tudo é exatamente a mesma coisa que nós estamos discutindo há 30 anos, o que mostra que a gente já sabe as prioridades, já sabe. Daí a minha ênfase na participação do setor privado. Quer dizer, não temos que discutir mais nada na área de comércio, a gente sabe o que fazer. E essa questão do financiamento também, do comércio exterior, nós temos que ter cuidado, um pouco na linha do que a Sandra mencionou, do custo de oportunidade, para financiar produtos de última geração,
de produtos que estão entrando no mercado, porque financiar produtos do futuro. Não adianta nós voltarmos a financiar, né, campeões nacionais de áreas tradicionais. Quer dizer, isso aí é mais do mesmo, é voltar mais 30 anos atrás da discussão também desse aspecto. Eu queria agradecer muito a Sandra Rios, ao Osmar Schoff e a Tatiana Prazeres pela estimulante discussão. Nós fizemos um levantamento muito amplo do quadro e apontamos algumas prioridades para o futuro governo. Eu acho que a gente que acompanha de perto o comércio exterior vai ter que continuar a martelar essas prioridades para que não se perca mais tempo, para daqui 4 anos a gente não voltar a discutir a mesma coisa. Né? Na reeleição, na eleição daqui a 4 anos, se nós estivermos aqui ainda, discutir a mesma coisa, não é possível. Né? Nós temos que colocar um ponto final nisso e avançar em políticas concretas. E nós vimos o exemplo do setor do agro. O agro avançou sem o Estado. Eu dou muita ênfase ao papel do setor privado por isso. O setor do agronegócio tem essa posição no comércio exterior com muito pouca interferência do Estado. A soja nunca teve um Instituto Brasileiro da Soja, nem o milho, o Instituto Brasileiro do Milho, e o trigo está avançando agora quando acabou o cartório que existia há 10, 15 anos atrás, que havia uma cota dada como um cartório para as pessoas aqui pelo governo. Estão sendo setores dinâmicos da economia, não é à toa que a economia hoje depende tanto do agro. Eu acho que chegou a hora de a indústria também passar a ter uma participação mais forte do setor privado, independentemente da posição do governo, que em alguns setores é essencial, como nós discutimos aqui. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer a todos e agradecer os nossos apoiadores, a Veirano Advogados, a Huawei e a revista Interesse Nacional. Muito obrigado a todos e obrigado aos que nos acompanharam pelo YouTube. Obrigado. Boa tarde.